Obrigado, presidente, demais vereadores. Presidente, já pedi a autorização para discutir, que eu vou me ater ao projeto 64 de 2024, que autoriza o ingresso e permanência de pessoas com transtorno de espectro autista em locais públicos e privados, portando alimentos para consumo próprio, bem como utensílios de uso pessoal e da outras providências. Esse projeto foi passado, vereador Carlos Fonseca, pelas comissões no nosso antigo mandato. As comissões deram pareceres favoráveis, apreciado por esta Câmara, e hoje o prefeito veta, e o veto é muito, assim, quem puder, daqui a pouco o vereador Cláudio Ávila, depois puder dar uma olhada no veto, que ele é um veto muito amplo, falando que a função do legislativo ela é residual, está escrito aqui, né, colocando o legislativo em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, né, dizendo que esta é uma iniciativa do Poder Executivo, e não, a gente também pode legislar sobre esse assunto. Inclusive, vereador Fábio, o senhor tem um projeto muito importante hoje, transitando na Comissão de Justiça e Redação também, falando sobre a alteração do Código de Postura, mas por este veto aqui do prefeito, o seu projeto também deverá ser vetado, né? Então, eu acho que a gente tem que também trazer essa discussão, né? Então, se o prefeito entende que vai vetar, então a gente daqui a pouco nem traz esse projeto aqui para apreciação dos demais vereadores, para não causar, né, nenhum problema, nenhuma chateação com algum vereador. E dizendo que, considerando também que deseja envolver servidores de várias pastas do município, eu fiquei assim meio tentando entender, né, no formato da parte do executivo, o que um projeto que autoriza algo tão simples possa trazer de tanto problema para, concede uma parte, claro, para o executivo municipal. Então, eu não sei se daqui a pouco isso daqui não foi o copia e cola de um outro projeto de lei, ou se daqui a pouco quem fez esse veto aqui leu o projeto, porque da forma que eu estou enxergando aqui, nem leu o projeto com atenção foi lido. Então, é um projeto, né, que votarei contrário ao veto, porque eu não tenho como dizer para os meus eleitores que eu sou contra que as crianças com transtorno do espectro autista possam permanecer ou ingressar num local portando alimentos do consumo próprio. Eu não tenho como dizer isso para os meus eleitores. Uma parte, vereador Cláudio Ávila. Obrigado, vereador. Queria fazer a ponderação contigo. O senhor que foi um habilidoso presidente dessa casa, um grande líder do governo. O projeto, por exemplo, que eu achei um desperdício, vereador Klebs, ter sido rejeitado nas comissões, foi um projeto do vereador Bombeiro, que dava destino àquelas sobras de comida dos restaurantes, aquelas comidas saudáveis, né, que acabavam indo fora. Mas, por questão política, foi barrado nas comissões e depois, no ano seguinte, o governo implementou o mesmo projeto. Foi uma avaliação política, assim como o senhor deve estar retratando uma avaliação política da Casa Legislativa. Eu estranhei, inclusive, no final da legislatura, esses projetos aí terem sido aprovados, não entendi nada. Acho desagradável quando o parlamento toma a decisão de aprovar e vem o veto do Poder Executivo, mas é o poder constitucional atribuído a ele também. O autor dos projetos também carecia de habilidades em todos os sentidos de transição política, de conversa, de diálogo. Então, talvez por isso ele esteja também ganhando a consequência da sua inabilidade. Mas é compreensível toda a sua irresignação, mas de forma muito fraterna e respeitosa, que eu gosto muito do senhor, o seu grupo político fez isso conosco durante 2 anos, enquanto vocês mandavam no governo Zafra. Todos os nossos projetos, eles não eram analisados o mérito, e sim quem propôs. E sendo eu, o Bombeiro, ou Klebs, ou outros tantos que estávamos na oposição, vocês os rejeitavam, não deixavam nem vir a plenário. Então a gente não pode querer fazer esse julgamento a qualquer custo. No Zafra, embora todas as eventuais restrições que eu possa ter,
ele tomou uma decisão protegida legalmente, que está dentro das atribuições do cargo dele, vetou o projeto por uma decisão também política. A análise da Casa Legislativa, lá nas comissões, do próprio gestor, também tem a base política, não é só legal. Mas concordo com o senhor que a justificativa podia ser melhorzinha. Muito obrigado. Boa parte, vereador Alisson. Já lhe concedo, vereador. Sobre os julgamentos pessoais com relação ao autor, isso eu não vou questionar, porque não cabe a mim. Vereador, o pior burro é aquele que não quer aprender. E a gente vai aprendendo ao longo. E eu me recordo, enquanto eu, líder do governo e presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu caminhava gabinete por gabinete, explicando a lógica do projeto, o porquê de não. Daqui a pouco vai lá e conversa com o prefeito, entra via executivo. Alisson, fazia todo este circuito para conseguir não constranger o vereador aqui com relação. Por isso que eu já, na própria reunião da Comissão de Justiça e Redação, eu alertei o vereador Alex Peixe, que é presidente da comissão, sobre alguns pareceres que a gente possa dar aqui e depois se criar um lastro para depois nega para um vereador, aprova para outro, o mesmo tema, a mesma situação. Então é isso. Acho que todos aqui ainda querem defender a Câmara, o projeto. Estes que estão aqui. Nós não podemos, porque o prefeito quer, a gente, entre nós aqui, começarmos a criar rusgas, porque nós temos que defender a Câmara Municipal de Gravataí. Uma parte, vereador Peixe. Muito obrigado pela parte, vereador Alisson Silva. Acho que, quanto líder do governo, e acho que talvez num pior momento de transição ali, na ruptura entre Marco e Zaf e Marco, com certeza, até mesmo o vereador que me antecedeu, o vereador Dila, nós construímos as condições necessárias de aprovar e ter a garantia que fosse sancionado pelo prefeito diversos projetos de diversos vereadores, seja de oposição, seja de situação. Então, estou aqui hoje na liderança, o vereador Dila lembra bem que, naquele momento, talvez, na história desta Casa Legislativa, foi um momento ímpar para esta casa, diversos projetos. Cito aí o projeto da sua autoria, projeto do vereador Alan Vieira, projeto do vereador Tiago, que naquele momento se tornaram oposição e que foi apreciado pelas comissões, foi para plenário e teve a votação desta casa e sancionado pelo prefeito, e diversos projetos. E aqui, vereadora Vitalina, com toda sinceridade, seu projeto vai ter a devida, na Justiça e Redação, que é a comissão na qual eu estou o presidente, vai passar ali todos os critérios possíveis, vai ser tratado, vai ser debatido, vereador Alisson, até para que os vereadores possam, e as vereadoras possam até, e nós estamos com uma modalidade nova de um regimento interno desta casa, vereador Alisson, que a Vossa Excelência, em conjunto com vereadores da gestão passada, nós levamos a plenário e votamos esse regimento. E as comissões hoje foi resumida de 21 para 7 comissões. E nós estamos tratando as comissões com toda a seriedade possível, dando respeito, credibilidade, e é aquilo que o prefeito Zafa quer. Mas também, colegas vereadores, vamos lá. Os projetos são apreciados por esta casa, passam pelas comissões, são apreciados por esta casa, e nós temos que respeitar a autonomia da maioria, que é o que a política que a democracia nos reserva. E também respeitar aquilo que o prefeito, no alto da sua possibilidade de estar prefeito, de vetar ou não. Isto é o rito desta casa, isto é o rito democrático do poder legítimo, que é este poder, que também é o poder executivo. E vou dizer mais, vereador Alisson, eu estive em vários projetos interessantes, de alguns outros vereadores também, que foi pelo mesmo rito e foi
objeto de não passar nas comissões e, muitas vezes, o próprio ex-prefeito Marco, da qual a Vossa Excelência representa, vetou. E foi apreciado por esta casa e não foi derrubado o veto e seguiram o veto. Então, isto é legítimo, isto é democracia. Serve sempre para a grande maioria. Muito obrigado, vereador Alisson. Uma parte, vereador Carlos Fonseca. Obrigado, vereador Alisson. Parte, vereador Alisson também. Eu quero apenas fazer um registro, vereador Alisson, porque esse tema, para mim, ele me acompanha desde o início, desde o primeiro dia que eu adentrei nesta Casa Legislativa. Inclusive, fundei a associação, tive inúmeros projetos referentes ao autismo aprovados e tive alguns também reprovados. Mas, quando o senhor fala em constrangimento, eu me incluo, porque esse projeto ele foi votado e foi aprovado, independente de quem o fez, né? Mas eu sempre levo em conta a intenção do parlamentar quando ele traz um tema para desenvolver, passa pelas comissões, é aprovado, e agora ele retorna com um veto do prefeito. Eu me incluo nessa questão de constrangimento, e eu vou dizer, eu sou favorável a todo e qualquer projeto que verse sobre esse tema do autismo. Eu não tenho como votar contra um projeto destes, né? Então eu queria deixar claro esse registro, porque é uma coisa, e para quem me conhece, quem me acompanha, isso é a minha vida, eu trato disso sempre. Então o constrangimento é justamente esse. Então, que tenhamos cuidado nisso, e aqui é uma casa política, nós sabemos disso, ninguém é ingênuo, então para que esse tipo de coisa não aconteça. Não podemos deixar passar em branco isso, e eu não posso votar contra um projeto desse que já foi aprovado. Era isso, eu queria deixar esse registro. Obrigado, vereador Carlos. E assim, vereador Alex Peixe, eu, mais que qualquer vereador, respeito o resultado de qualquer processo eleitoral que tenha sido feito. Respeito o fato do prefeito poder vetar, mas não concordo. Por isso que vim na tribuna, entendo a importância, entendo o regramento, entendo tudo. Mas o fato é que, provavelmente, o prefeito nem leu esse PL e vetou por uma questão política. E assim, eu não posso pagar pelo fulano que foi prefeito antes, não. A autonomia que eu tenho no meu mandato eleito, eu quero ser cobrado por aquilo que eu fiz nas comissões, enquanto presidente, enquanto qualquer coisa. Uma parte, vereador Claudecir Lemes. Vereador Alisson, muito obrigado. Na verdade, o vereador Carlos me contemplou muito bem ali, pelo meu raciocínio. Sendo que, na realidade, esse projeto ele veio no final do ano. As comissões, dominadas todas, vereador Carlos, pela base do governo, praticamente. Então, eu fui votado por unanimidade dessa casa, desse projeto. Recordo, foi recente, não teve abstenção, não teve nada, foi votado, foi todos os votos dos vereadores. E sim, cria um grande constrangimento mesmo, né, na verdade. Eu sou contrário ao voto do governo, vereador Alisson, sigo nesta linha aí, não tem como ser diferente. Obrigado.